A paz do Senhor Jesus, aqui é a pastora Priscila Carles de São Paulo, da Assembleia de Deus, Ministério Jardim Campos, Semeando Boas Novas. Estamos aí no segundo dia de estudo sobre enfermidades da alma, onde nós trouxemos algo amplo sobre como nós devemos reconhecer, lidar com algumas coisas. E hoje eu quero trazer um tema específico: como vencer o medo da rejeição. Isso é uma enfermidade na alma que assola muitas pessoas, então nós vamos entrar nesse tema hoje, amém? Eu quero ler uma passagem com vocês que fala exatamente sobre esse tema, que está em Êxodo, capítulo de número 3. Nós vamos ler o versículo de número 1, 2, 6, 11 e 10, que nos diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou. E eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado do teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Aqui nós vemos uma passagem da qual o Senhor Deus tem um encontro com Moisés, né? Dá para ele algumas determinações e Moisés teme a rejeição. Moisés naquele momento ele ficou muito temeroso. Então nós estamos vendo que o medo, né, vencendo o medo da rejeição, não é simplesmente para nós, pessoas, né, que às vezes nós olhamos para a nossa vida, mas veja bem, Moisés, né, por intermédio de Deus, abriu o Mar Vermelho, né? Moisés foi um líder para o povo de Israel. Então nós vemos que esse medo da rejeição abate tanto pessoas de lideranças maiores, como pessoas simples que de repente só lideram as suas próprias casas. E como, né, a gente precisa entender, primeiramente, sobre qual é o pensamento de Deus a nosso respeito. Quando nós entendemos qual é o pensamento de Deus a nosso respeito, e o Senhor lhe deixa muito claro isso em Jeremias 29:11, que os pensamentos que tenho de vós são pensamentos de paz, ou seja, tudo aquilo que ele pensa a nosso respeito traz paz. Então, o medo da rejeição não é um pensamento de Deus para com a nossa vida. Então a primeira coisa que a gente tem que colocar em prática é a palavra de Deus. Ainda que eu tenha receio, eu tenha os meus medos, aonde Deus, por meio deste estudo, eu tenho certeza que vai trazer uma libertação para você, mas a primeira coisa que você precisa entender para você lidar com isso é saber o que Deus pensa a teu respeito. Então acredite, os pensamentos de Deus a teu respeito são pensamentos de paz. Então, respira fundo e acredite que esse medo de rejeição vai cair por terra hoje, em nome do Senhor Jesus. Quando nós declaramos quem somos, para que o inimigo entenda quem eu sou, eu preciso declarar. Então declare que aquilo que o Senhor pensa a teu respeito, a história que Deus escreveu sobre você, vai muito além do que um medo de rejeição. Amém? E uma outra coisa muito importante: se Deus te deu algo muito importante para ser feito e você tá aí apreensível, temeroso, independente daquilo que Deus te chamou, entenda, além de eu saber o que Deus pensa de mim, eu preciso entender que Deus, ele escolhe quem ele quiser. Então assim, Deus não vai escolher ninguém que não seja capaz. Pelo contrário, ele escolhe aquele que ele vê. Quando nós vemos para o apóstolo Paulo, nós vemos que as pessoas, quando ele foi escolhido por Deus, e nós sabemos do histórico dele, quando
Deus é indagado, né, a respeito de Paulo e fala assim, ó, este é para mim um vaso escolhido. Então assim, algumas contendas que até outrora, algumas vozes que você possa ouvir de alguém dizendo que você não é capaz, que você não vai conseguir, você precisa entender o quê? Primeiro, qual é o pensamento, qual é a história que Deus tem para sua vida e entender que Deus te escolheu. Então, quando nós entendemos essa base, esse alicerce, fica muito mais fácil nós lidarmos com a rejeição, nós lidarmos com a timidez, com todas essas coisas que vêm atreladas à rejeição. Porque a rejeição, ela traz inúmeras coisas, complexo de inferioridade, ela faz com que nós nos isolemos da sociedade, você tem o medo de você ser rejeitado por alguém te impede, né, de você ser feliz, de você conquistar algumas coisas, mas hoje, Deus quer exatamente que você entenda para que você foi chamado e que você entenda que Deus tem uma história de paz para a tua vida. Então, nada que inclui a paz, nada que esteja envolvendo aquilo que você viu, por exemplo, eu me sinto rejeitado, eu sinto que eu não sou capaz. Você precisa entender que Deus te chamou para um grande propósito. E, além de Deus nos chamar, Ele garante que Ele nos aperfeiçoa, exatamente. Então, todo espírito de medo, de rejeição que você possa ter dentro de você, entenda uma coisa. Deus, quando nos chama, talvez não nos chama com grandes experiências. Naquele momento, Moisés temeu demais, porque tipo assim, Deus se mostrou para ele numa sarça ardente. Gente, uma coisa chegar aqui, gente, tava lá no fundo do meu quintal e Deus apareceu ali na árvore para mim. Nós temos prova disso, que muitas pessoas foram até zombadas, até a ministra, que teve um encontro com Jesus naquela árvore, foi alvo de zombaria. Por quê? Porque as pessoas não vão acreditar na intimidade que você teve com Deus, no relacionamento que você teve com Deus. E infelizmente, somente discerne as coisas espirituais quem é espiritual. Então que você possa nessa tarde entender que tudo aquilo que vem de negativo, tudo aquilo que fala, que traz fracasso na tua vida, eu não vou conseguir, eu não vou desempenhar bem alguma coisa, porque isso, eu não digo só ministerialmente falando, mas no ambiente de trabalho, quantas pessoas no ambiente de trabalho, na vida sentimental, pessoas que guardam aí sentimentos e têm um medo tão grande de ser rejeitado que nem buscam uma felicidade. Então tudo isso em nome de Jesus eu quero decretar sobre a tua vida. Que você possa ouvir que você é especial para Deus, que você é alguém importante para o Senhor, que Ele escreveu uma história, foi uma história de paz, de bênção sobre a sua vida, porque somos uma geração eleita. Então, em nome de Jesus, todo complexo de rejeição, toda rejeição que vem sobre a sua vida, talvez por meio de parentes, por meio até mesmo quando nasceu, né? Nós não sabemos qual foi a estrutura, mas eu sei de uma coisa, que o nosso Pai, o Pai da eternidade, está aqui conosco neste momento, mostrando para você que assim como Ele fez com Moisés, um grande líder, que pôde enxergar com os próprios olhos, grandes milagres, pode ter certeza que você é um escolhido, uma escolhida, e Deus tem que fazer isso na tua vida também. E isso vale para todas as áreas da nossa vida. Na área escolar, você como aluno, você como professor, você como pai, você como mãe, você como filho. Tudo isso nós precisamos entender qual é o plano de Deus para a nossa vida. Amém? E quando nós falamos disso, uma outra coisa que você precisa ter muito em mente é a autoconfiança. Primeiro, você coloca toda a sua ansiedade nos pés do Senhor. Você lança sobre Ele, Senhor, eu não posso, eu não consigo. E aí Deus vem com aquele refrigério. Mas também acreditar que a confiança que Deus colocou em você, aleluia, louvado seja Deus, será transportada por você. Porque às vezes muitas pessoas confiam em Deus, mas na hora de executar precisa entender
que essa vontade tem que estar dentro de nós e ela parte de dentro para fora. E às vezes não conseguimos isso. Nós acreditamos em Deus, sabemos que Deus faz muitas coisas, mas achamos que Ele não vai fazer conosco. Mas pode ter certeza que ainda essa semana tem resposta de Deus para a sua vida. E como nós podemos vencer tudo isso, né? O medo da rejeição também é conhecido como fobia social, isso mesmo. Essa fobia se caracteriza pelo medo ou até mesmo horror que a pessoa tem de apresentar-se em público. Tem pessoas que travam em público. Vai falar em público quantas pessoas que às vezes acabam tendo notas baixas num TCC, numa entrega de um trabalho, ou até mesmo no serviço é mandado embora pela timidez, né? De tanto medo de se expressar. Nesta tarde, em nome de Jesus, tudo isso está caindo por terra da tua vida. Deus quer trazer confiança, Deus quer trazer sobre a tua vida paciência, tranquilidade, para você vencer todos esses seus medos. Amém? E diante de tudo isso, nós podemos observar que Moisés, embora tivesse muitos motivos para não a tomar, foi a de aceitar o mandamento do Senhor, uma vez que ele pôde ver as maravilhas feitas pelo Senhor. Quando Moisés conseguiu enxergar as maravilhas do Senhor, ele começou a fazer a vontade dele. Então não cesse de adorar o nome santo do Senhor. Não desista dos projetos de Deus na sua vida. Eu tenho certeza que com esse ensinamento o Espírito Santo de Deus já está entrando dentro da tua casa. Talvez você tenha muita facilidade de falar em público, você não tem, a sua confiança está um pouco mais elevada, mas às vezes alguém dentro da tua casa tem essa dificuldade. Quantos relacionamentos, né, introvertidos, porque um não consegue expor ao outro a sua vida, fica ali isolado, filhos que não conseguem dialogar com os pais por causa de uma rejeição, às vezes não vão falar uma verdade porque já sabem que os pais vão rejeitar ou negar alguma coisa. Então é tarde de libertação, é tarde de você entender que dentro da sua casa você não é um prisioneiro. Você é alguém que convive com mais pessoas e precisa compartilhar. Quando nós entendemos o amor de Deus, nós entendemos que nós vamos compartilhar esse amor dentro da nossa casa. E aí todo complexo de rejeição, todo complexo de culpa, tudo isso vai caindo por terra no nome de Jesus. Amém? O medo da rejeição também dificulta uma outra coisa muito importante. Quando nós temos medo da rejeição, até para falar com o Senhor Jesus, aleluia, isso dificulta, traz um certo impedimento. Por quê? Porque às vezes não nos achamos aptos para pedirmos alguma coisa ao Senhor. Às vezes nós nos fechamos tanto que deixamos de acreditar nesse amor que Jesus corresponde para com a nossa vida. Então que nessa tarde, aleluia, louvado seja Deus, você possa entender que o Senhor, Ele está do seu lado. Ele está pronto para te ajudar em qualquer situação que você possa ter. E uma coisa importante é que nós precisamos aceitar Jesus, aleluia, nos nossos problemas. Porque às vezes muitos falam assim, mas eu já aceitei Jesus, eu estou na sua casa, eu estou assim. Mas o que Deus quer falar é o seguinte, e você me aceitou nos propósitos que eu tenho para a sua vida? Muitos não entendem isso, porque nós aceitarmos Jesus nos garante a salvação, se andarmos corretamente na sua presença, nós estamos declarando no mundo espiritual quem é o nosso Pai, quem é o nosso Mestre e para onde vamos quando terminarmos a nossa missão aqui na Terra, mas nós precisamos entender e deixar muito claro que todos os projetos que Deus tem para a nossa vida só serão feitos com a nossa permissão. Que a gente fala, Deus, faça o teu querer. Sim, Ele fará, desde que nós abrimos essa porta dentro de nós, a porta da aceitação da obra de Deus nas nossas vidas. Então, um dos meios para que nós venhamos vencer todo esse complexo de rejeição que nós temos, esse medo da rejeição, é deixar que Jesus comece a fazer a obra dentro de nós. Amém?
Então que você possa ir buscar, aleluia, louvado seja Deus. A gente sabe que tem para tudo, para todas as enfermidades da alma, existe também o processo clínico. Não é vergonha nenhuma uma pessoa procurar um psicólogo, um terapeuta, e muitas vezes, dependendo das situações, mesmo nós como pastores, nós falamos assim, não tem problema nenhum. Quantos pastores não fazem psicologia para se aprimorarem até mais e ajudam, né? Muitos psicólogos, eu aconselho muito psicólogos cristãos que vão falar a mesma língua que nós, que vão poder também detectar o lado espiritual da nossa vida. Então não se acanhe, não fique triste, não se sinta rejeitado. Talvez você fez algum projeto, você sonhou tanto em fazer alguma coisa, igual aquela pessoa que fala, eu quero louvar hoje, chega na hora trava, eu vou pregar, chega na hora não sai nada. E quantos ministérios frustrados por causa disso? Porque nunca mais tentaram nada. Eu quero te dar uma palavra profética aqui. O teu ministério nunca acabou. Halai de cantaramanaya sou. Nunca. Você pode ter estacionado o seu ministério, mas para Deus, Ele tem uma linda história para se cumprir na sua vida. Então, não deixe que o medo da rejeição faça com que você não se torne um bom obreiro, um bom pastor, um bom pregador, um bom levita na casa do Senhor. Que a sua vida paralela, a sua vida no trabalho, na escola ou em casa, possa ser uma vida frustrada. Que o Espírito Santo de Deus derrame sobre você essa graça nessa tarde. E pode ter certeza que nós vamos vencer o medo da rejeição quando nós declaramos ao Senhor que nós somos seus filhos, co-herdeiros de Cristo, somos uma geração eleita, um sacerdócio real e que estamos aqui na terra para sermos transformados por Ele. E para que a nossa história seja escrita por Ele, nós precisamos dar espaço para o Espírito Santo de Deus trabalhar. Que nessa tarde, em nome de Jesus, eu quero que você coloque a mão no teu coração e faça essa oração comigo. Que o Espírito Santo de Deus possa derramar sobre a tua vida a graça, a sensibilidade e que você possa demonstrar ao Senhor confiança para que Ele possa cumprir todos os projetos que Ele tem para a tua vida. Que nessa tarde você possa vencer o medo da rejeição, que a rejeição venha cair por terra, que você possa identificar, repreender, rejeitar e resistir todas as obras do maligno que vieram até hoje contra a tua vida, frustrando os teus sonhos e os teus projetos. Que o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo e o doce consolo do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida, e quem crê assim diga amém. Louvado seja Deus. Esse é o segundo dia do nosso estudo da enfermidade da alma e eu conto com você aí para você deixar um like no nosso canal do YouTube, que você compartilhe isso com alguém e pode ter certeza. Amanhã nós vamos estar aqui no terceiro dia e vai ter também a bênção do Senhor e muitos esclarecimentos acontecerão para a tua vida. Amém? Que Deus te abençoe e uma boa tarde na paz do Senhor Jesus.